Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Nós estamos, então, dando início a mais um programa que tem a finalidade de transmitir aos senhores a teoria, as descobertas do psicanalista Norberto Kepp, fundador da Sociedade de Trilogia Analítica. Por que nós chamamos a nossa sociedade de Trilogia Analítica? Porque Dr. Kepp fez a unificação dos campos da metafísica ou da teologia, da filosofia e da ciência. Como cientista, psicanalista e psicólogo, ele conseguiu ver o ser humano como um todo integrado. E assim também fez no sentido do estudo das disciplinas da sociedade. Então nós não podemos ter uma ciência se ela não for acoplada ou não funcionar em harmonia, em unidade com os aspectos teológicos e filosóficos. E para exemplificar isso, nós estamos estudando o livro O Homem Universal, este livro que o Dr. Kepp escreveu, aonde ele faz, entre outras coisas, e hoje nós vamos falar mais ainda sobre isso, um estudo do porquê a ciência moderna vem causando tantos obstáculos para o desenvolvimento da civilização. Então, nós vemos, por exemplo, hoje em dia essa mentalidade da humanidade achando que a ciência é a última palavra, mesmo que essa ciência vá de encontro, se choque contra os princípios éticos, filosóficos e teológicos. E Dr. Kepp, então, hoje vai explicar aos senhores o que foi acontecendo no decorrer da história, os pensadores, os filósofos, até chegarem no ponto de acharem que todo o pensamento do ser humano deveria partir da experimentação. Então, partindo da ciência para a filosofia e a teologia, e de particulares para os universais. E isso criou aberrações, como a engenharia genética, como, por exemplo, o uso dos agrotóxicos que estão envenenando a humanidade, a formulação das bombas, bombas atômicas e outras armas de destruição em massa, sistemas econômicos totalmente selvagens, inclusive a poluição e a destruição do nosso planeta e do ser humano. Tudo isso causado pelos últimos cientistas. Dr. Kepp. Eu gostaria de, inicialmente, colocar esta sentença aí. Notem. Você quer ler, Cláudia? A humanidade é doente porque está invertida. O que eu quero falar com isso, Eu gostaria de mostrar a consequência desse autor aí, esse pensador. Veja quem é. Aristóteles. Então, o que aconteceu, No século XII, XIII, a Europa, a civilização ocidental foi invadida pelas ideias, de Aristóteles, que eram praticamente ao contrário das ideias de Platão, que era o mestre dele. E Platão era, vamos dizer, discípulo do Sócrates. Então, o que praticamente Aristóteles falou? Que o conhecimento não vinha da mente do ser humano, que o conhecimento vinha do mundo exterior. Então, que o conhecimento viria das sensações. E essa ideia foi difundida principalmente no século XII, XIII, e toda a humanidade passou a aceitar essa ideia, de que tudo vem através dos sentidos, que era já uma ideia refutada por Parmênides, que era anterior ao próprio Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, Parmênides mostrava que dos sentidos não era possível vir conhecimento nenhum. Ele chamava em grego doxa. Doxa quer dizer uma opinião. Então, o que eu quero mostrar neste programa de hoje, baseado nesse livro que a Cláudia falou, O Homem Universal, é que toda a ciência moderna é apenas opinativa,
dá opiniões que podem, e que na maioria dos casos são opiniões falsas, né? Portanto, contra a verdade. Veja aí os erros da ciência moderna nesse cartaz. Erros da ciência moderna. Primeiro, o cientista vê o que acontece e emite uma opinião. Por exemplo, Doxa. né? Como eu falei, o doxa é questão da sensação. O cientista dá uma opinião de que atualmente, né, os mares estão crescendo e cada vez vão crescer mais, invadir as ilhas, invadir as cidades litorâneas, né? Então, o que quer dizer isso para a ciência? Ele dá uma opinião de que os gelos estão derretendo e que as cidades litorâneas vão ser afogadas pelas águas. E não que as águas estejam, os gelos, né, estejam se evaporando assim no espaço. E o mundo está perdendo as águas, principalmente a água potável. Então, essa ideia do cientista é uma opinião. Não é baseada assim em fatos mais profundos, né? Em questões mais básicas. Veja em segundo lugar. Por este motivo, cada campo de estudo é diferente de outro. Então, por exemplo, a biologia segue um determinado caminho, a física um pouco diferente, a questão da psicopatologia mais assim diferente ainda. Então, cada ciência acha que os princípios que eles usam, né, são assim evidentes, certos, e as outras estão erradas. Veja em terceiro lugar. A psicologia moderna é mais uma fisiologia. Weber, Fechner, Wundt, Stanley Hall. São esses autores que fizeram, então, a ciência moderna, eu digo, a psicologia moderna, baseada mais nas questões das sensações, né? Doxa, nas questões da opinião de cada autor. Então, a psicologia moderna não é algo da psique, é algo mais fisiológico. Eles pegam elementos do exterior, do corpo, elementos da matemática e tentam aplicar nessa psicologia, e daí cada escola tem uma ideia diferente, então não existe unificação. Cada uma é contra a outra e não chegam a um só resultado, a uma unidade. Veja em quinto lugar. Fundamento em Auguste Comte, baseado só no elemento sensorial. Então, a ciência moderna é só opinativa e não universal, racional e séria. Então, esse Auguste Comte, os senhores sabem, ele foi sociólogo, né, na França, e ele tentou até suicídio porque ele ficou muito doente, né, tinha uma esquizofrenia paranoide. Então, ele, é claro, né, uma pessoa tão doente assim faz uma filosofia, conta uma história, faz uma história diferente, faz uma ciência diferente. Então, o que aconteceu, né, na ciência moderna? Foi feita de um modo invertido. E veja essa sentença que eu escrevi. O ser humano adoece porque tira muito prazer em ser doente. Então, vejam, né, que parece absurdo pensar uma coisa dessa, mas veja o fato das pessoas que são hipocôndricas, né? Se os senhores visitarem hospitais, assim, pessoas assim que são muito doentes, verão que a vida delas, às vezes, é falar sobre doença, operações que fizeram, remédios que ingerem, de maneira que a doença é algo que dá prazer, não dá felicidade, mas a pessoa parece que entrega a vida assim, dedicada à conversa sobre as doenças que tem. Então, nesse caso, temos que dizer que o ser humano tira prazer quando fala da doença dos outros e das próprias doenças, né? Veja um outro cartaz. Fundamento das enfermidades. Primeiro, rejeição a todo o bem, inclusive a própria vida.
Então, quando a gente fala assim que o indivíduo é larápio, né, gatuno, que ele rouba os outros e a finalidade dele é enriquecer, é ter bens. Não, quando o indivíduo faz isso, assim, vendo a psicopatologia, né, a causa anterior do roubo, no final esse indivíduo ele quer estragar a própria vida, porque ele se enche de sentimento de culpa, ele roubando os outros. Isso é uma ideia de como ele rouba os bens dele. Por exemplo, todo indivíduo, né, tem, assim, qualidades incríveis. Não existe uma pessoa que não tenha uma certa inteligência, dons. Mas o que acontece? Ele é contra isso por ter inveja, né? A inveja que ele tem da criação, né, do Criador. Então ele dá o contra na sua inteligência, no seu trabalho, no que ele tem de melhor. E dando contra no que ele tem de melhor, ele então dá o contra nele próprio. Então o gatuno, a pessoa que fala mal, as pessoas que sequestram, as pessoas que atacam as outras, estão em primeiro lugar se atacando. Veja em segundo lugar. Ataque ao mundo exterior, destruindo o que pode. Essa ideia da inveja é tirada também do Freud. O Freud falou muito que as pessoas muito doentes são muito invejosas. Quando ele esteve visitando um hospital, ele notou, né, que principalmente os esquizofrênicos, depressivos, paranoicos, epiléticos, que eram pessoas muito invejosas. Então veja, a origem da doença não é algo orgânico, né, no corpo, não é assim algo tirado do físico. A origem da doença vem das ideias. De maneira que o indivíduo muito invejoso, ele também é arrogante, né? Também ele é megalômano. Então, essa questão dele ter inveja, ele ataca justamente os dons que ele recebe, o paraíso que ele vive, que é o mundo ainda aqui, e principalmente ataca as suas qualidades, né? As suas capacidades, o seu afeto, porque todo indivíduo tem uma parte sã. E o que é mais difícil é acertar essa parte sã. Veja em terceiro lugar. Colocando fora a culpa de todos os problemas. É urgente conscientizar essa atitude para poder viver o bem. Então, eu quero dizer com isso justamente que o indivíduo que age deste modo, assim, o delinquente, ele está em primeiro lugar sendo delinquente com ele mesmo, inclusive roubando, né, os dons que ele tem, os aspectos assim melhores, e praticando inicialmente o mal consigo próprio, e depois mostrando na sociedade como ele está agindo. Retornamos dentro de instantes para darmos continuidade ao programa de hoje. Até já. Toda a ciência moderna positivista é organizada a priori. Posso afirmar que o processo científico da indução é totalmente a priori, porque deixa à vontade o pensamento do pesquisador a respeito de um fenômeno, elaborando hipóteses a seu bel prazer. Então é interessante que o Dr. Kepp mostra que o que se acha atualmente que a ciência é que traz o verdadeiro conhecimento. Mas ele está mostrando que a ciência, quando se baseou só nos sentidos, ela descartou o conhecimento dos universais, que é a nossa ciência infusa. Então, pelos sentidos, o cientista acaba chegando mais a fantasias, devido à patologia dele sobre os fenômenos. Por exemplo, a ideia de que o universo foi criado por uma explosão, que o homem veio do macaco. É a mesma questão que antigamente, vendo o Sol cruzar o céu, achavam que o Sol girava em volta da Terra e que a Terra era fixa. E o cientista atual comete o mesmo erro. Então o Dr. Kepp diz aqui no livro, no capítulo 2 da parte 6, a ciência moderna foi a maior ilusão dos séculos 19 e 20. Porque a gente percebe que
atualmente se segue muito a filosofia positivista de Augusto Comte. E Comte disse o seguinte, que o pensamento teológico seria um pensamento primitivo, que depois seria substituído pelo filosófico, que também ficou ultrapassado, e que agora o que iria levar a civilização à felicidade seria a ciência. E essa ciência, segundo Descartes, né, seria uma união entre a matemática e o empirismo. Mas o que se observou no século XX, principalmente, que essa ciência levou o quê? A bomba atômica, por exemplo, e as usinas nucleares que praticamente põem em risco toda a humanidade, e agora se passou do campo da física para o campo da biologia, com essa engenharia genética, que pode ser uma nova bomba que pode levar a humanidade à destruição. Então, o que a gente observa? Que essas ideias, na verdade, elas vêm diretamente da teomania do ser humano. E que a ciência, para ela verdadeiramente cumprir seu papel, ela tem que estar unida à filosofia e à metafísica. Eu gostaria agora de colocar um cartaz e veja o que o cartaz fala. É um grande pecado maltratar tanto o corpo, porque ele é divinal. Então, os senhores notam que na Idade Média havia um desprezo total pela matéria, pelo corpo, como se nós não fôssemos seres assim constituídos de físico, né? Como se nós não tivéssemos que nos alimentar, quer dizer, de elementos, portanto, materiais, e até mesmo o dinheiro, né? É necessário, não os capitalismos e marxismos por aí, mas o próprio elemento material faz função assim primordial da nossa vida. Então veja a questão do Freud como foi, veja a foto dele aí. Sigmund Freud, 1856-1939. O Freud, ele partiu também dessa ideia invertida, de que, vamos dizer, o básico seria o material, mesmo que esse material, esse físico, fosse assim errado no ser humano. Então ele usou a ideia da libido formulada por Carl Gustav Jung. Veja esse cartaz. A libido. Primeiro, a libido é um termo criado por Jung sobre a energia que, na verdade, seria a essencial. Então veja o absurdo, né? Que o que é essencial não é essa energia da libido. Atualmente, todas as pessoas pensam, inclusive pela promoção, né, que o sexo dá felicidade, né, a vida física é a mais importante, assim como, por exemplo, na questão da física, achando que a energia vem da matéria e, portanto, colocando a matéria em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo rejeitando o aspecto material. Veja em segundo lugar. A soberba, a inveja e a ira seriam os sentimentos, entre aspas, fundamentais da doença. Então, note que não são os elementos físicos, né? O elemento assim patológico que cria patologia e nem os únicos elementos que o ser humano deveria ter. Mas a doença vem dos elementos que muitos chamam assim de alma, né? Os elementos espirituais, que é a soberba, a inveja, a ira, a arrogância, a raiva que a pessoa tem, né? De maneira que as doenças, inclusive do corpo, vêm do espírito, vamos dizer assim. É o espírito que adoece. Veja em terceiro lugar. A colocação da libido como essencial foi um meio para fugir do essencial nas doenças. Então, colocando a questão da libido, é claro, né? Todo mundo ficou fixado na parte física do ser humano. Veja em quarto lugar. Os seres espirituais malignos não têm nem corpo e nem libido. Então, nota, né, quando se fala do Lúcifer, que Melanie Klein falava muito, que ele tinha inveja de Deus e não aceitando Deus, ele se tornou demônio, né? A mesma acontece com o ser humano.
O Lúcifer e as seclas, né, seu grupo, tenta fazer com que o ser humano rejeite, portanto, a parte, vamos dizer, do corpo, se tornando assim imune à responsabilidade da doença, inclusive que eles têm. Portanto, a atenção à energia da libido aumentou a fuga da origem dos males. Eu quero dizer com isso, né, que dando valor só à vida física como a origem da doença, então a medicina deixou de ver a parte mais importante, que é a parte psicológica. E daí foi criada pelo próprio Freud, né, uma ciência, a psicopatologia, à parte da medicina. Então, esse aspecto a medicina não entende, porque toda a formação, né, os vários anos lá na faculdade de medicina, verifica só a questão do físico, né, a questão dos sintomas. Então, a doença só quer tratar de sintomas, né? A pessoa tem isso, tem aquilo, trata só daquilo, e não da causa que é anterior. Veja, então, essa sentença aí. O ser humano retira grande prazer em estragar. Esse é o fundamento assim, mais difícil para o ser humano perceber que desde que ele nasce, bom, ele já nasce chorando, né? Quer dizer, com raiva de ter nascido. Então o ser humano ele tem raiva da vida. Desde pequeno até o fim da vida, o ser humano faz tudo para aborrecer os outros. Então não é que o ser humano, como Sartre falou, né, que o inferno são os outros. É que o ser humano faz inferno para os outros e para si próprio. De maneira que essa atitude foi chamada por Freud de instinto de morte. Freud queria ver que no ser humano existe uma tendência para a morte, que o ser humano já nasce com essa tendência. E não é bem assim, né? Que o ser humano vai de começo ao fim com o instinto para morrer. Ele que dá o contra a vida. Então notem que na questão da doença, o que é mais difícil é o indivíduo aceitar o que tem de bom, aceitar inclusive a sanidade que tem, inclusive os dons que ele tem, a inteligência, a capacidade dele. Então vou pôr aí um outro cartaz. A psicoterapia conscientiza a forte oposição ao bem do ser humano. Então notem, né, que essa é uma questão muito difícil, porque o Freud percebeu, né, que atrás do que o indivíduo falava, do que ele mostrava, existia, vamos dizer, a doença e também a sanidade. E nisso Freud tinha razão, porque atrás do que o indivíduo mostra é que tem a verdade sobre ele. E a grande verdade é que o indivíduo tem essa inveja crassa, né, chamado pecado original, e ele rejeita tudo que tem de bom. Então, tudo que ele escolhe na vida, se ele não tomar cuidado, é no sentido de estragar o que tem. Veja em segundo lugar. Conscientiza também que a doença consiste na resistência à visão dos males. A pessoa não quer ver os erros que comete, por quê, né? Porque tem que assumir, porque ela praticamente, a vida dela, o que ela está fazendo de errado, e principalmente para ela própria. Então, quando ela vê um erro, ela tem que ver que ela participa daquele erro, principalmente em se tratando da própria doença. Então, é o ser humano que escolhe a doença pela qual ele vai viver, ou a miséria, né? Veja em terceiro lugar. A psicoterapia conscientiza que a atitude neurótica redunda na inutilização da pessoa. Observação: é fundamental perceber que a conduta neurótica prejudica o seu autor. Quando se pensa, por exemplo, numa pessoa, vamos dizer, numa pessoa esquizofrênica, paranoica, que ela está muito atacando os outros,
a gente pensa que os outros são prejudicados, né, para ela, e que essa pessoa está apenas assim criando inferno para os outros. Mas se uma pessoa ataca tantos outros, é porque na base ela ataca muito mais a ela própria. Então veja esse cartaz. Tudo o que parece sacrifício é um bem, e o que parece prazer é geralmente um mal. Então, se os senhores pensarem o que é sacrifício para o ser humano, não é o trabalho assim constante, a dedicação ao trabalho, a firmeza, ficar anos naquele trabalho, se dedicando. Então o ser humano acha que isso é um sacrifício enorme, e é porque ele é contra, né, o bem. O trabalho é o bem. Então o que o indivíduo sofre é quando ele dá o contra no bem que ele tem, inclusive na capacidade de trabalho, de argumentação, na inteligência e nos sentimentos, de maneira que a pessoa fica doente não porque ela quer fazer o mal, ela fica doente porque ela não quer fazer o bem. Já voltamos, né? A psicologia científica tem prejudicado extremamente o ser humano, colocando a humanidade em perigo de destruição. Primeiro, porque se desligou das questões éticas e teológicas. Nesse primeiro caso, nós vemos que a psicologia de hoje desculpa toda e qualquer falha que o ser humano faz. Por isso que se aconselha o indivíduo hoje não sentir culpa. Mas, ao contrário, o indivíduo tem que sentir culpa quando ele faz alguma coisa errada. Segundo, deixou o cientista à vontade para realizar qualquer patologia e sem controle. Nesse segundo caso, o cientista hoje em dia, ele pensa que pode fazer qualquer coisa, ele pensa que pode brincar de Deus, misturar um rato com planta fosforescente, mexer na genética dos alimentos sem saber a consequência que isso vai causar para nós. Enfim, ele está brincando de ser um Deus, dizendo que não acredita em Deus. E terceiro, e ainda considera os elementos mais altos e dignos da personalidade como sem importância. E nesse sentido, a psicologia considera o ser humano como se fosse um animal, um conjunto de estímulos e respostas a esses estímulos exteriores, não considerando o aspecto mais alto e mais sublime do ser humano, que é a consciência, o afeto, o amor que ele tem pelo seu semelhante e pelo mundo em que vive. Aqui na página 100 diz o Dr. Kepp: a ciência moderna foi elaborada a priori, e a filosofia e a teologia a posteriori. Então, o que significa uma conclusão a priori? É uma conclusão tirada não das comprovações dos fatos, mas da fantasia, da imaginação. E uma conclusão a posteriori é uma conclusão baseada nas comprovações. Então, a ciência sempre se gabou de ser baseada na realidade, acusando as teologias e as filosofias de serem fantasiosas a priori. Então aqui o Dr. Kepp explica que é justamente o contrário. Muitas teorias ditas científicas são apenas ideias das pessoas. Por exemplo, a ideia de buraco negro, que muitas pessoas acreditaram durante tanto tempo, agora o Criador diz que não era bem assim. Ao passo que as filosofias e teologias, quando certas, elas vêm dos conceitos universais da mente, que são pré-existentes e, portanto, reais. Então veja esse cartaz que eu coloquei aí, veja o que está escrito. Respeitar a si próprio é respeitar o próprio Criador. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que respeitar a si próprio é respeitar também o Criador, porque o ser humano, vamos dizer, é uma chama do ser divino, é uma criação, né? É uma emanação do ser divino, não é divino como ser divino, mas é, vamos dizer, divinal, né? O ser humano
tem, vamos dizer, características muito importantes de sanidade que ele precisa reconhecer e precisa se aceitar. Como ele tem todos esses dons e qualidades, ele tem que até admitir, até admirar o que ele tem. Vejam outro cartaz aí. Inversão das ciências. Primeiro, física. Energia igual a mc2 ou mc ao quadrado. A energia é oriunda da matéria, de acordo com Albert Einstein. Então, veja que ele coloca a questão da matéria como criando energia e não ao contrário, como a gente explica, tirada do Tesla, né? Nikola Tesla, que é um grande cientista que praticamente criou a transmissão elétrica, né? Que praticamente ele criou motor de indução, geladeira, os motores que funcionam por aí. É tudo criação dele. Veja em segundo lugar o erro da ciência. Economia. O dinheiro realizando o progresso, de acordo com Adam Smith. E não o capitalismo, como foi feito, tirando o progresso das invenções, da criação das máquinas elétricas, das máquinas assim que transportam, né, nas estradas de ferro, dos motores, de maneira que Adam Smith brecou com o capitalismo o desenvolvimento fundamental da humanidade. Veja em terceiro lugar. Freudismo. A patologia é fundamentada no sexo, de acordo com Sigmund Freud. Então veja que mais uma vez ele esqueceu, né, da questão da soberba, da arrogância, da inveja, que são justamente os elementos psíquicos, né, e não o físico que causaria a neurose. Veja em quarto lugar. No marxismo, a riqueza seria para o Estado, de acordo com Marx. E veja que até hoje a Rússia é um país que tem muita dificuldade assim de crescimento por causa dessa ideia egocêntrica de pegar toda a riqueza que tem para aquelas pessoas que têm o poder do Estado. Então eu fiz um esquema sobre os problemas fundamentais da humanidade. Veja aí. Problemas fundamentais. Primeiro, o processo de autoaniquilação que ocorre desde o início da existência do ser humano. Por que a criança, né, se machuca toda hora? Se ela não tivesse, vamos dizer, um anjo da guarda, talvez nenhuma criança sobreviveria, né? Com as condutas que as crianças tomam, né? A falta de cuidado que elas têm consigo próprias. De maneira que essa atitude de estragar a si própria vem desde pequena, por causa do chamado pecado original, que é o processo de inveja. Veja em segundo lugar. De acordo com Kepp, a definição da neurose é a omissão, a negação ou a deturpação da realidade, que é o bem. Então, notem, se o ser humano não omite, não nega, não deturpa o bem, a realidade é o bem, né? Se ele não faz isso, ele tem tudo aí à disposição. Ele tem o paraíso aí à disposição dele. Então, quando ele faz guerra, quando ele ataca os outros, quando ele tem raiva, quando ele não trabalha, quando ele é preguiçoso, quando ele não quer se desenvolver, o que ele está fazendo? Ele está atacando as próprias riquezas que ele tem. Então, o ser humano que não vive bem é porque ele não quer viver bem. Veja em terceiro lugar. Então, como resultado dessa conduta do ser humano, ocorre a diminuição de toda a capacidade profissional, intelectual e social. São essas as atitudes que causam todas as doenças do ser humano. Então, note que o problema maior do ser humano é ligado a ele próprio, à vontade dele. Se o ser humano não desse o contra no bem que tem, na verdade, na beleza, principalmente, veja, já imaginaram o mundo sem arte, o mundo sem música, sem
pintura, sem flores, sem dança, sem essa beleza artística, o mundo seria insuportável, né? A sociedade seria insuportável para viver. No entanto, as artes, que são as mais importantes, são as mais atacadas da sociedade por inveja. Veja que geralmente o artista vive com penúria na parte econômica, ele não ganha bem, não é reconhecido. Inclusive, né, as pessoas geniais, os grandes talentos, só são reconhecidos depois de muitos anos que eles já se foram deste mundo. Por causa do quê, né? Veja uma foto aí. John Duns Scott, 1266-1308. No século XIII, ele mudou muito a filosofia, que em vez de ser racional, né, a filosofia é para ver o que é o raciocínio, a razão, a verdade. Ele mudou para a chamada filosofia voluntarista. Ele colocou a vontade acima da razão e tirou a razão de lado. Veja aí o que ele fez nesse cartaz. John Duns Scott foi o criador do voluntarismo na filosofia, que seria o elemento preponderante. E aí ele criou toda a confusão que depois o William of Ockham, que era outro monge também da Inglaterra, ele colocou, vamos dizer, a essência do ser humano na libertação, na liberdade, como se fosse o ser humano fosse livre para fazer o que quisesse. O ser humano não é livre para pensar mal, para desejar mal. O ser humano não é livre para ter emoções ruins, de inveja, de raiva, disso, daquilo. Ele não é livre para rejeitar a estética, a beleza. De maneira que o grande problema da sociedade em geral foi tirar o aspecto de raciocínio, de razão, e colocar praticamente a vontade acima da razão. Veja em segundo lugar. Scott colocou o afeto como sendo o objetivo principal. Então, ele tirou praticamente o raciocínio, né, da filosofia, e filosofia é raciocínio, e ciência é raciocínio, e mais a estética, né? Mais o bem. De maneira que, tirando a razão, tira praticamente as bases da vida. Veja em terceiro lugar. Duns Scott colocou a primazia do bem sobre a razão. Então a Inglaterra tirou a filosofia da razão, incentivando o aspecto da vontade. E aí foi o grande erro da filosofia anglo-saxônica, né? Que tirou a predominância do raciocínio em Platão, mesmo em Aristóteles, e principalmente Parmênides. Agora, veja a consequência, essa frase. Toda tristeza, doença e mal-estar não pertencem a Deus. Então, notem o que eu quero falar com isso, né? Que tudo que é errado não pertence ao ser divino, porque ele criou tudo certo, mas porque o ser humano tem a inveja, ele faz tudo errado, ao contrário do que Deus quer. Então ele se coloca em oposição ao ser divino. Então a isso chamei de uma atitude assim de teomania, mania que o ser humano tem de fazer tudo diferente. Então, nas artes, né, na filosofia, na ciência, principalmente na ciência moderna, ele quer fazer tudo ao contrário do que deveria fazer. E é por isso que a própria ciência está criando o período mais perigoso para a história da humanidade, né? Com possibilidade de guerras terríveis e tudo mais. Nós já voltamos, né? Então, neste capítulo que se intitula A Ciência Experimental Indução, é o último mito que só agora está caindo.
Então nele o Dr. Kepp explica que a situação ruim que nós temos em nosso planeta muito se explica por esse fato de a busca do conhecimento ser através da experimentação científica, que vem assim, vamos dizer, das ideias, que muitas vezes são delírios, dos pesquisadores, dos cientistas envolvidos, e não dos universais já pré-existentes na mente. Quando, na verdade, a experimentação ela deveria apenas comprovar ou não os conhecimentos que nós já temos pela abstração. Então, por exemplo, pela ciência psicanalítica keppiana, constata-se que o ser humano tem inúmeras formas de fugir das consciências que ele não aceita. Então, ou foge através das drogas, ou compras, ou sexo, ou comida em excesso. Então, e hoje, através da experimentação prática, mostrou-se pela tomografia que os circuitos acionados no cérebro de uma pessoa, quando ela pensa na droga, ou quando ela usa a droga, é o mesmo circuito de quando um obeso pensa na comida ou se alimenta excessivamente. Então, é interessante essa experiência porque ela comprova um conhecimento que já existia na mente, nos universais, e não está fabricando um conhecimento. Então, o Dr. Kepp escreve neste livro que as ciências inexatas, entre aspas, psicológicas, são mais precisas do que as exatas, físicas. Bom, se o ser humano é o ser mais desenvolvido da natureza, do planeta, é claro que as leis que regem a sua mente, a sua psique e a sua organização social são muitíssimo exatas. E um estudo real delas, uma verdadeira psicologia, então é muito mais exata do que a chamada ciência indutiva. E o Dr. Kepp explica aqui que uma das principais comprovações disso é que os indivíduos formados nessas áreas chamadas inexatas são mais equilibrados e vivem melhor a realidade. E as ciências exatas não são assim, devido ao desequilíbrio que estabelecem no planeta, explodindo bombas atômicas, sem saber seus verdadeiros efeitos, usando, mas não entendendo muito bem da eletricidade, enfim, não conseguindo estabelecer ordem sobre o que constroem, máquinas e energias. Eu gostaria de pôr aí um cartaz, uma sentença para os senhores verem o que fala. O ser humano tem dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Então, o que eu quero falar com isso, que a felicidade que nós temos é inerente à nossa estrutura, é inerente à nossa vida psicológica, psicofísica, vamos dizer. E se o ser humano não é feliz, é porque ele está negando tudo aquilo que ele tem de bom dentro dele. Esse é o grande problema da humanidade. Não é negar o mal, é negar o bem que tem. Veja essa outra sentença. O que é a doença? A doença é simplesmente a oposição ao bem. Então veja que o grande problema da humanidade é isso que eu falei. O ser humano tem tudo o que ele precisa, inclusive ele mora no paraíso, que o livro sagrado falou, o paraíso terrestre. Então ele está nesse paraíso, mas ele nega. Quer dizer, ele não quer o que ele tem de bom, inclusive nele. A inteligência, a capacidade, o afeto, a beleza. Veja em segundo lugar. A doença é a atitude contra a natureza divina, contra Deus. Quer dizer, contra a natureza divina que existe em Deus e contra o que é divino também no ser humano, que evidentemente é o reflexo da conduta divina do Criador. Veja em terceiro lugar. O ser humano não quer ser o que é. Então, a teomania e a inversão, o ser humano deseja ser um Deus criador. Quer dizer, o ser humano, ele não quer ter aquilo que ele foi criado, Não quer ter os dons pelos quais ele foi criado. E consigo ele não consegue ter o bem que ele tem dentro dele. Então veja aí o grande pensador da humanidade que trouxe melhor essas ideias para o ser humano ter uma vida melhor. Platão, 428,
347 a.C. E o que o Platão, né? O que ele deixou para a humanidade? Veja aí. Ideias de Platão. Primeiro, proveniência do ser humano é diretamente do ser divino. Então veja que essa é a ideia, vamos dizer, mais sólida, né? Que toda pessoa tem na mente dela, toda pessoa tem isso inerente à própria estrutura, que ele é filho do Criador. Veja em segundo lugar. O conhecimento é de caráter infuso. Então, o conhecimento existe dentro do ser humano. Essa é uma ideia chamada conceitualista, né? É a ideia que os conceitos já têm no nosso interior. E é só usar, não dar conta daquilo que o indivíduo já sabe. Em terceiro lugar. A existência é vinda do interior. De dentro para fora, né? Então tem que alimentar o interior bom para o indivíduo ter saúde e ter, inclusive, a própria vida. Que a filosofia existencialista fala isso, que a própria pessoa constrói o bem dela. Veja em quarto lugar. Platão considera o bem como fundamento de tudo. Por isso, teve o nome de divino. Então, veja que ele praticamente fez uma espécie de teologia e filosofia, compreende? Porque quando a pessoa faz ciência, está fazendo também filosofia e teologia, aceitando ou negando. E quem faz teologia também está fazendo ciência e está fazendo também filosofia e está fazendo também arte. De maneira que uma coisa não é separada da outra. O ser humano é um ser trino, né? É um ser igual ao ser divino. Tem 3 elementos. Então veja aí esse cartaz. A teologia é também conhecimento. Então o que é a teologia, né? Veja essas sentenças. Sem teologia não há ciência. Primeiro, toda e qualquer ciência carrega 90% de teologia. É por isso que os grandes cientistas e pensadores, eles sempre colocam na base os conhecimentos teologais, vamos dizer. Coloca conhecimento sobre o ser divino. Como o próprio Newton, né? Que ele passou 20 anos, os últimos 20 anos da vida dele, falando sobre a Bíblia, sobre a teologia, e ele fala que toda a ciência que ele descobriu, ele tirou dos livros sagrados. Veja, em segundo lugar. Sem conhecimento de teologia, é impossível conhecer qualquer ciência. Sem esse conhecimento divino, né? O conhecimento é algo divino. Quer dizer, o conhecimento certo, né? Se a pessoa não dá o contra, o conhecimento, o trabalho, não é que o indivíduo só está assim em contato com o ser divino, orando assim, rezando, não é isso. O ser humano, quando está vivendo, quando está trabalhando, quando está pensando o que é certo, o que é bom, ele está fazendo aquilo que se chama de oração, ele está em contato com o ser divino. E às vezes muito mais ainda no trabalho do que se ele estivesse só rezando, meditando. Veja em terceiro lugar. Por isso temos que salvar as igrejas e os religiosos para continuar com a civilização. Observação. A importância de preservar o espírito religioso para que possa haver civilização. Então, o que eu quero dizer é o que está evidente aí nesse cartaz, né? Que sem esse elemento espiritual, que é a base de tudo, que dá o universal, que dá todo o conhecimento, que dá toda a estética, que dá toda, vamos dizer, o bem, sem isso não é possível ter o resto. Veja esse cartaz. O ser humano sofre justamente por não querer ser bom. Porque o ser humano só tem o bem que ele faz, compreende? Como ele tem uma atitude assim contra o bem, então ele sofre, porque ele não quer o bem. Se ele é contra o bem,
seja o bem dos outros ou o bem divino, ele é contra o bem dele. Então, para ele ter o bem na vida dele, ele só tem o bem que ele fizer. Senão ele não teria nenhum bem na vida dele. Veja quem falou mais sobre isso. Jesus Cristo. De maneira que o caminho da sanidade, veja esse próximo cartaz. Caminho da sanidade. Aceitar a vida como ela é. Então, a vida em si já tem tudo o que a pessoa necessita. Agora, a questão é que se a pessoa não aceita essa vida em si, não aceita a vida que é um bem, então, como ela pode ter o bem se ela não quer a vida que é o bem? Veja em segundo lugar. Aceitar ver os próprios erros. Porque a pessoa tem que ver os erros, que os erros são formados para impedir o bem. Não existe nenhum erro, uma inveja, uma raiva, uma atitude destrutiva que não seja contra o bem da pessoa. Se a pessoa vê que ela é contra o bem dela, ela vai estar no bem, porque vai deixar de destruir o bem. Veja em terceiro lugar. O caminho da sanidade é aceitar ver os erros do próximo. É claro, né, que é muito importante a pessoa ajudar o próximo a ver os próprios erros que o próximo tem, para conseguir, né, corrigir, inclusive, porque o ser humano não é um ser isolado na sociedade. Ou ele vive com toda a sociedade em função do social, do bem social, ou ele não vive. Veja em quarto lugar. E o caminho da sanidade é nunca dar o passo maior do que as pernas. Que o ser humano, se vendo como é, inferior à vida e às suas manifestações, ele chegará na sanidade. Então, o que eu quero falar com isso é evidente por si, né? Que o ser humano é um elemento, é uma pessoa que ele não pode querer mais do que ele tem. O ser humano, ele tem que viver aquilo que ele tem, que já é mais do que suficiente para ele ser feliz. Então, todo indivíduo que não é feliz é porque ou ele quer demais ou ele nega o que tem. Então, veja a última sentença. Se a pessoa não está no bem, não está com Deus. Então, essa é também evidente por si, né? Então, até a próxima.